A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou o Danilo Gugeral e estamos a iniciar nosso Ponto de Encontro. Como sabem, eu gosto de perguntar e faço muitas vezes: sabes que pelo menos para uma pessoa tu és um imenso tesouro? É possível que alguém hoje, ao se levantar, com tanto pensamento, tanta situação difícil de gerir, não se tenha detido e meditado sobre esta realidade. Que pelo menos uma pessoa está apaixonada por si e te amará para todo sempre. Mesmo quando formos idosos e eventualmente nos acharmos com menos valor, continuaremos a ser, querido ouvinte, o imenso tesouro do coração de Deus. Nós queremos começar a falar de afetos nesta nova série, sentimentos, feelings, mas entre marido e mulher. É importante falarmos com abertura sobre o clima emocional dentro do casamento. Por isso, esta série de 4 programas, queridos ouvintes, destina-se a todos os que estão casados ou pensam casar. Mas penso que se houver também algum amigo que nos esteja a ouvir e não pense casar, porque tem o dom de celibato ou por qualquer outra razão, pode nos ouvir e participar à mesma connosco, pois muitas outras pessoas que gravitam à nossa volta do outro sexo, mães, irmãs, amigas, etc., na nossa relação com elas, estes mesmos princípios se irão aplicar. Os princípios que nós iremos falar durante este mês. Emerson Eschrich, no seu livro Amor e Respeito, explica com muita clareza que qualquer casal está sempre a conviver, a relacionar-se dentro de um destes 3 ciclos ou espirais que eu vou citar agora. A primeira espiral que qualquer casal poderá estar a conviver é chamada espiral insana ou doentia. Há uma segunda, que é a espiral energética, cheia de energia. Ou uma terceira, que também poderemos chamar de espiral recompensadora. Qualquer casal estará sempre a conviver dentro de um destes 3 ciclos ou espirais. Porém, muitos casais parecem passar a maior parte do tempo na espiral doentia, na espiral insana, que é resumida esta espiral da seguinte maneira: sem amor, a esposa reage sem respeito. Sem respeito da esposa, o marido tenderá a reagir sem amor. Está claro que o ciclo insano ou a espiral doentia começa e alimenta-se, fortalece por si própria. Quando a esposa não se sente amada, ela tende a reagir de uma maneira que vai parecer ao marido desrespeitosa. Olha, quando o marido se sente desrespeitado, normalmente ele tenderá também a reagir de uma maneira que parecerá à esposa não amorosa, não carinhosa. E lá irão os dois, portanto, caminhando, girando nesta espiral doentia. As Escrituras oferecem, a Bíblia é um livro cheio de sabedoria para todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos e detalhes da nossa vida poderão ser encontrados na Bíblia e com eles dicas tão importantes. E há um texto, um verso da Bíblia que diz assim: cada um de vocês, e está-se a referir aos maridos, cada marido ame também a sua mulher como a si próprio.
E a mulher trata o marido com todo o respeito. A mulher trata o marido com todo o respeito. Não é com algum respeito, mas com todo o respeito. Quem escreveu este verso tão bonito foi o apóstolo Paulo, e ele registra, como os amigos ouvintes com certeza notaram, registra esta frase como sendo um mandamento e não uma sugestão de Deus, de que o marido precisa amar, investir na sua esposa, olhar para ela, nos olhos dela, amá-la, né? Amá-la, e que a esposa precisa de respeitar, honrar o marido. O mais importante é que tanto o amor como o respeito devem ser sem condições. Devem ser sem condições. Por isso eu intitulei esta série de Amor e Respeito. Amor e respeito. Como eu disse, vamos falar de sentimentos, de feelings, de emoções dentro do casamento. Quando um marido opta por agir de maneira amorosa, carinhosa, embora se sentindo desrespeitado, ele pode impedir que a espiral doentia gire e saia, né? Corra e saia fora do controle. Quando a esposa também opta por agir de maneira respeitosa, embora não se sentindo amada, não quer dizer que o marido não a ame, mas às vezes o marido está a amá-la de uma maneira que ela não se sente amada. E quando ela mesmo assim age de uma maneira respeitosa, ela também pode parar ou diminuir a velocidade da espiral doentia. Em contrapartida, querido ouvinte, a vida pode se tornar doente quando o marido diz para si próprio: olha, não vou amar esta mulher até que ela comece a mostrar respeitinho por mim. Não vou falar com ela, ou se falar, falo o mínimo indispensável. Do mesmo modo, a disfunção reina, a não funcionalidade reinará quando a esposa pensa para si própria: olha, não vou respeitar este homem até ele conquistar o meu respeito, a minha admiração, e comece a amar-me da maneira que deveria ser. Eu vou dar-lhe uma lição. O ciclo insano pode ser leve. Quando digo ciclo insano, estou a falar da espiral doentia, né? Pode ser leve quando ambos, tentando esconder o sujo embaixo do tapete, ou poderá ser muito intenso com comentários cheios de ira, de raiva, de sarcasmo, aquele sarcasmo cortante, aquela ironia, ou até gritos e coisas piores como agressões. Este ciclo pode ser leve quando as pessoas vão disfarçando, vão pondo máscaras, vão engolindo, ou pode ser realmente terrível. Esta espiral pode ser terrível quando há muita agressividade, queridos ouvintes. Os cônjuges podem fazer coisas doentias de propósito ou sem pensar, mas também estarão sempre a reagir, no caso dela, à falta de amor dele. E no caso dele, é sempre uma reação à falta de respeito dela para com ele. Esta espiral doentia não está planeada, pensada, desejada pelo nosso bom Deus para o casamento de ninguém. E todos os casais, infelizmente, de vez em quando entram nesta espiral doentia. Faz parte da vida terrena. Amigo ouvinte, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios,
o autor aborda um problema comum no casamento, um problema que já era comum naquela altura, há 2000 anos atrás. Ele fala da relação sexual. Ele deixa claro que a mulher, isto pode ser assim um pouco chocante para a nossa cultura hoje em dia, mas eu acho muito profundo, porque tem a ver com o amor incondicional, aquilo que tínhamos falado há pouco. O autor deste verso bíblico, ele deixa claro que a mulher não tem autoridade sozinha, ela não tem autoridade exclusiva do seu próprio corpo, mas esta autoridade é partilhada entre ela e o marido. Da mesma forma que o marido não tem autoridade sozinho, não é dono sozinho, egoisticamente, do seu próprio corpo, mas a autoridade do corpo do marido, ou sobre o corpo do marido, também é partilhada com a mulher. Por isso, eles são um só, eles são casados, têm uma aliança. Nós estamos a falar da sexualidade. As palavras do apóstolo Paulo são muito profundas, porque falam daquele amor incondicional. Às vezes, eu não diria impossível, mas muito difícil de se viver, quando o ciclo ou a espiral doentia está em grande velocidade. Sendo assim, quem é que decide se hoje à noite haverá ou não intimidade sexual? Se eles estão no ciclo ou na espiral doentia, e se o marido levantar a questão verbalmente, será que a esposa se sentirá usada ou não amada? Nós estamos mal e ele quer se aproximar de mim, quer ter intimidade sexual comigo. Olha, pá, ele não me ama, ele não me respeita, não respeita os meus sentimentos, ele quer me usar, sinto-me como uma prostituta. Eu já ouvi esposas a dizerem isto. Às vezes sinto-me como uma prostituta. Por outro lado, se ela recusar verbalmente, não, hoje não, estou com dor de cabeça, estou magoada, como tu sabes, nós não estamos bem, estou muito ferida contigo, tu falaste comigo de uma maneira não carinhosa, me magoaste profundamente. Será que se ela também reagir assim verbalmente, ele não se sentirá desrespeitado por ela, uma vez que ele tem também alguns direitos sobre o corpo dela? Casamento é uma coisa linda, mas tem momentos em que, infelizmente, os casais passam por esta espiral. Todos nós passamos, às vezes, por uma espiral que não é saudável na nossa relação de amor. Obviamente que comentários inflamados, como aqueles que eu citei há pouco, poderão fazer com que o ciclo ou a espiral doentia alcance uma velocidade, uma intensidade muito grande em pouco tempo. Eu imagino que poderá alguém estar-nos a ouvir e entender perfeitamente sobre isto que estamos a partilhar, a trocar hoje. Raramente, isto não acontece ou não acontecerá. A maioria dos cônjuges é formada por pessoas bem intencionadas. Nenhum dos dois deseja o mal do outro. Normalmente é assim. Eles querem apenas que coisas boas aconteçam entre eles. Mas no fluir normal do casamento, com certeza ninguém se levanta no fluir normal do casamento. Ninguém se levanta de manhã pensando como poderei hoje desagradar o meu cônjuge ou mostrar que não ligo para as necessidades dele. Mas à medida que o dia passa, as coisas começam a acontecer. Sem ele, portanto, sem perceber, ele pode parecer duro e desamoroso e ela pode reagir com desrespeito. Ou ela pode tratá-lo sem respeito, de pequenas e diferentes maneiras, e ele reagir sem amor para com ela. E o conflito acontece, e é nesse momento que os cônjuges dão espaço à insensatez.
Os cônjuges que buscam um tipo de casamento baseado em amor e respeito têm à sua disposição, aqueles que procuram constantemente, tão conscientemente, sempre a procurar um tipo de casamento baseado, ou seja, colocado em cima de uma base, de um chão que se chama amor e respeito. Os cônjuges que procuram isto têm à sua disposição mais ferramentas, técnicas também, formas para diminuir a velocidade desta espiral negativa, esta espiral doentia, e criarem uma situação em que ambos ganham. Esposas, a melhor maneira de motivarem o vosso marido a amar-vos é mostrar-lhes respeito, mesmo se eles não merecem. É falar-lhes educadamente, mostrar-lhes respeito, quer ele mereça, quer não. Esta é a melhor maneira de motivar, de trazer vontade ao vosso marido de vos amar, de vos apreciar. As mulheres precisam de descobrir como entender e como usar a palavra respeito, porque na verdade o respeito é aquilo que o seu marido, o teu marido mais valoriza. Ser respeitado por ti. Do mesmo modo, a crítica da esposa é aquilo que o homem mais teme. Nenhum homem sentirá amor e afeição por a sua esposa, né? Por ela parecer desprezá-lo, não respeitá-lo como ser humano. Nenhum homem sentirá amor e afeição se não for prezado e honrado pela sua esposa. O respeito incondicional da esposa está muitas vezes relacionado, por exemplo, ao som, ao tom de voz, à escolha das palavras e à aparência facial, às ações físicas, à comunicação não verbal. Para a esposa, a maior necessidade é o amor. Um dos maiores medos é que, a partir do momento em que ela mostra respeito pelo seu marido, ele a trate mal, a pise como um capaz, como um tapete e abuse dela verbalmente ou de outra maneira pior. Este é um dos maiores medos, maridos, que a tua esposa tem. Que quando ela te respeita, tu não valorizes isso e a trates mal e a abuses dela. O livro Amor e Respeito, de Emerson Eggerichs, está cheio de histórias de maridos e esposas que lutaram por dominar, por controlar esta espiral negativa e foram bem-sucedidos. Houve esposas que aprenderam a respeitar o marido, mesmo quando não sentiam vontade de fazê-lo. Mesmo quando se sentiram por exemplo, pela recusa do marido em dialogar, em ouvi-la. Mas elas aprenderam a respeitá-los. Também, no seu livro Amor e Respeito, Emerson Eggerichs, ele dá tantos exemplos de maridos que aprenderam a amar, mesmo diante das críticas e do desprezo da esposa. Eles aprenderam. Ninguém, e eles especificamente, não nasceram sabendo isto, mas aprenderam. E eles aprenderam a receber, entre aspas, as reclamações da sua esposa e a reagir para provar o amor incondicional, o amor sem condições que eles tinham por elas. Querido ouvinte, foi muito bom estar consigo hoje. Um tema doloroso, um tema que pode ter tocado
em algumas feridas do teu coração, da tua alma, mas importante para avançarmos em conjunto. É por isso que nós temos este nosso ponto de encontro. O nosso ponto de encontro é precisamente, querido ouvinte, para tratarmos destas coisas difíceis. Muita coisa ficou por dizer. É uma série de 4 pontos de encontro. Eu tenho a certeza que, se tu pudesses, farias algumas perguntas e poderíamos ter uma boa conversa. Poderia até ser conveniente ouvires de novo para poderes pensar e reter melhor a introdução que nós fizemos hoje sobre amor e respeito. Mas nós vamos ter de ir. Vocês estão, sinceramente, estão no nosso coração. Nós oramos pela vossa vida. Nós pomos a vossa vida diante de Deus. Pedimos a Deus por vocês. Vocês não estão sós, amigos ouvintes, não estão sós. Podem escutar-nos, como sabem, todas as terças-feiras, à 1 da manhã, às 7 da manhã, às 10, às 16 e também às 22 horas. Podem falar com os vossos amigos noutros países, basta eles entrarem no site da Rádio Transmundial, www.rtmportugal.org, em qualquer país do mundo, e poderemos estar juntos neste ponto de encontro. Na próxima terça-feira continuaremos a falar sobre o tema amor e respeito. Se quiseres, contacta comigo e poderás adquirir esta série completa que hoje iniciamos para poderes ouvir e fazeres os ajustamentos necessários para seres mais feliz. Nós, na Rádio Transmundial, em conjunto com o Ministério Celebrando Restauração da ICMAV de Polima, da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas em Polima, nós promovemos em conjunto um trabalho revolucionário para muitas vidas, um trabalho de grupos de apoio e autoajuda. Terias interesse em participar num grupo de apoio e autoajuda, um grupo de conversa, de partilha? Ou terias interesse, no caso de estar algum líder, algum responsável, alguma pessoa visionária, terias interesse em aprender como começar um grupo de apoio e autoajuda na tua comunidade ou na tua igreja? Eu estou disponível para conversarmos e combinarmos isso. Contacta-me. O Levi já te vai dar os meus contactos. Um grande abraço desta equipa que lhe ama. Se quiser contactar com Danilo Geral, ligue 96 798 6360. Se quiser contactar-nos por e-mail, poderá fazê-lo enviando para pontodeencontro@radiotransmundial.org. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.